Olá, bem-vindos ao canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para prosseguirmos o nosso estudo sobre a Lei de Justiça, Amor e Caridade, última lei, do estudo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais. Então, nesta última lei, vamos abordar os temas referentes à justiça, como está colocado, ao amor e à caridade e o porquê os espíritos nos colocam que, na verdade, esta é a lei mais importante de todas as outras. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses temas, Começando pela questão da justiça. Aqui nós não estamos falando a respeito de justiça humana, não estamos falando a respeito de leis, de ordenamento jurídico, de processos. Estamos falando a respeito do sentimento de justiça, que é algo intrínseco ao ser humano. Todos nós temos, em algum grau, este sentimento de justiça desenvolvido. Em função dessa diferença, de compreensão do que seja realmente justiça, que está de acordo com a evolução de cada um, com questões culturais também, a gente vai falar um pouquinho a respeito deste sentimento de uma forma mais ampla, que é a proposta que consta no Livro dos Espíritos. Então, não é vermos aqui a questão das leis humanas, em que muitas pessoas ainda procuram no direito não a garantia dos seus direitos eventualmente prejudicados, mas muitas vezes por questões de vingança, por questões pensando dessa maneira, por questões de interesses, etc., quando não é essa a hipótese aqui. A hipótese aqui é a questão da justiça no nosso relacionamento com os outros, e que também, como a humana, implica em termos direitos e deveres e assumir as nossas responsabilidades diante das coisas. Mas vamos falar um pouquinho sobre este símbolo, que vem desde a antiguidade, que sempre identifica as questões referentes à justiça, que é a deusa Têmis, ou também conhecida como Palas Atena ou Minerva, são nomes todos da mesma deusa, da mesma mitologia, com pequenas variações. Então, ela vem da mitologia grega, lá da Grécia Antiga, para muito antes de Cristo, e ela é sempre descrita como aquela que é do bom conselho, que personifica a lei e a ordem no meio social, e que é a protetora dos oprimidos, e que geralmente é sempre vista ao lado de Zeus, que é dentro da mitologia grega, o Deus Supremo, e vista como a sua conselheira. Então, a justiça sempre tendo este papel de organizar as relações humanas e estabelecer ordem no convívio entre as pessoas. Então, essa é a visão a respeito da versão a respeito de Têmis. Cabe salientar, essa balança simboliza o equilíbrio entre as pessoas, simboliza direitos e deveres, equilíbrio no julgamento. E essa venda que nós vemos atualmente na deusa, ela não é original. Essa venda foi colocada no século XVI pelos alemães para simbolizar imparcialidade e que também a justiça não veria preconceitos. Então, veria imparcialidade sem preconceitos e por isso ela não veria a quem ela busca o equilíbrio. Ela não é originária, de início não havia essa venda. Uma outra versão dos mitos que tratam sobre a justiça, e essa, me parece, trata mais a respeito desse despertar do sentimento de justiça no ser humano, é o mito de Palas Atenas. Esse mito diz que a deusa da justiça seria filha de Metis, com Zeus, o Todo-Poderoso. Metis é a deusa que representa a astúcia, a inteligência, e Zeus, como já falei antes, é o Todo-Poderoso,
o ordenador do cosmos, né? O Deus Supremo dentro do Olimpo. Segundo uma profecia feita pelo oráculo a Zeus, ele não poderia ter uma filha com Metis, porque esta filha seria muito poderosa e disputaria o poder com ele. Em função disso, temendo essa disputa de poder, Zeus engole a esposa, né? Engole Metis. É algo muito frequente nos mitos, né? Esta forma. E então, o que passa a acontecer? Passa-se o tempo de uma gestação e Zeus começa a sentir dores de cabeça muito fortes. Ele fica desesperado, ele bate com a cabeça, ele tenta de todas as formas se libertar dessa dor, que é horrível, que ele não consegue, né, que ele causa desespero, a tal ponto que ele chama o deus Hefestos, né, que é responsável pelos metais, pelas, né, espadas, etc., e pede que Hefestos lhe corte a cabeça ao meio, porque ele não suporta mais essa dor. Hefestos obedece e, para surpresa de todos, ao fazer esse corte na cabeça de Zeus, surge, né, ou nasce Palas Atena, uma deusa pronta, né, já adulta e armada. Né, e essa arma é a espada, né? Então ela já nasce pronta e passa a ocupar então o seu espaço dentro do Olimpo, né? Como sendo Palas Atena, a deusa da justiça, a deusa, né, das lutas, enfim. E o que esse mito nos faz pensar? Tá? Também por essa forma, né, dentro dessa estrutura desse mito, a gente vê que ela nasce na razão, né? Ela nasce no cérebro, que é tido como sede da nossa inteligência, da nossa racionalidade. Então, ela está sempre associada também a isso. E esse mito, ele mostra como também o sentimento de justiça se desenvolve conforme nós avançamos com a nossa inteligência, conforme nós avançamos com a consciência. Ele não nasce dos instintos, né, como a questão da conservação, como a destruição, como a questão da reprodução, né, que brotam sentimentos a partir de instintos na evolução. A justiça não, ela nasce na razão, ela nasce no cérebro, ela não nasce, isso quer dizer que ela não nasce de instinto, ela nasce de crescimento, de conhecimento. Então, a partir desse momento em que se toma maior consciência das coisas e há essa dor, tá, muito grande para que nasça o sentimento de justiça, ou seja, até que esse sentimento surja em nós e nos organize, ele passa por uma elaboração e muitas vezes ao longo dessa elaboração nós sofremos muito porque temos ainda uma compreensão equivocada desse sentimento. Então se tem a questão da vingança, de se achar que se pode desculpe, que se pode fazer justiça com as próprias mãos, enfim, toda uma série de questões, né? Há também uma série de desordens, porque a justiça e o respeito são duas coisas que estão muito próximas, são dois sentimentos que funcionam. Não há como se falar em uma pessoa que tenha um sentimento de justiça bem elaborado e não seja uma pessoa que respeite, né? E não é só aquele respeito da polidez, né? do bom comportamento, da educação, mas aquele respeito profundo pelo outro, aquele respeito que dispensa, aí sim, né, a questão dos preconceitos, que dispensa, que é igualitário, né, que já tem também esse desenvolvimento de humildade de uma forma igualitária, ou seja, eu não me submeto a, entre aspas, né, poderosos ou interesses maiores e também não me rebaixo por nenhum motivo. Então, a humildade é esse equilíbrio do justo valor de cada um de nós, né? O que cada um de nós representa, como é o seu valor e manter essa integridade
diante das situações, né? Esse também é o exemplo de Jesus, porque nós não vemos na história dele ele nem se humilhar perante poderosos, nem tampouco se exaltar diante de pessoas com menores condições, né, ou em situações de fragilidade diante dele. Então, isto é humildade, né? E esses sentimentos eles são necessários dentro da questão da justiça, né? Assim como também a questão da doçura, que é uma tendência à paz, né? A se resolverem conflitos de uma maneira que se imponha no final a paz. Então, tudo isso implica, né? Tudo isso está envolvido no desenvolvimento do nosso sentimento de justiça. Tá? Então, precisamos de humildade, precisamos de doçura, precisamos de respeito, precisamos de equidade, enfim, há uma série de virtudes que vão se desenvolvendo até que a gente possa dizer que eclode realmente uma compreensão no nosso comportamento do que seja justiça. Tá? Então, por isso, a gente vê que os espíritos colocam, né, a justiça, o amor e a caridade como sendo as últimas leis e a mais importante de todas a dirigirem o nosso comportamento, porque ela demanda para o seu surgimento uma série de evoluções anteriores, né, e ela é então o corolário, né, e também dependendo, é impossível a gente desenvolver amor, realmente amor pleno, sem termos desenvolvido justiça. Tá? E sem justiça e amor não existe caridade de fato na nossa conduta. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão, tá? E da mesma maneira, fazendo uma introdução sobre o tema amor, então, a gente vai ver assim que o amor, ele também é, né, um sentimento, uma virtude ao mesmo tempo, que historicamente, desde a antiguidade, é dividido para sua melhor compreensão entre três formas, né? Eros, filia e ágape. Isto não quer dizer que aqui se esgota, tá, a questão do amor, mas que é uma maneira de se estudar, tá, de se analisar e de se observar esse sentimento ao longo, né, da nossa história. E em termos de conceituar o que é o amor, esse conceito, tá, ele ainda não está plenamente formulado, temos várias formas, mas estes três caminhos são, né, os mais aceitos, tanto, né, pela história quanto pela filosofia, pela psicologia, então o estudo do amor sob essas três formas. Então a gente vai analisar um pouquinho sobre isso, né? Ops, desculpem, vamos voltar. O que a gente pode dizer sobre Eros? Rapidamente, né? Eros é aquela forma de amor entendida como as relações afetivos sexuais, né? É aquele amor, né, como é o amor-paixão, é o amor que une um casal e tem essa característica, né, de paixão, daí a referência a Eros, né, que é aquele o deus, né, que envolve as questões em torno do amor, né, do amor afetivo sexual. Por isso tem o seu nome. Então é essa forma de amor, tá? O amor que une duas pessoas que vão formar, né, uma família posteriormente. Filia é aquele amor, né, que é mais pleno, é o amor das nossas amizades, é a forma de amor que nós temos por outras questões, né, por trabalho, por família, né, filhos, pais, avós, sobrinhos. Então é esse amor que ele pode incluir o amor afetivo sexual, então digamos um casal, né? Ele pode ter o amor de Eros e o amor filia. Né? Ele pode somar essas duas formas. Pode haver uma intensa amizade entre
né, duas pessoas, e este componente da paixão sexual também. Então, o filia, ele não exclui o eros, podem conviver, mas o filia é mais pleno, né? Então, o amor que nós temos pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, sobrinhos, né? Por essa comunidade mais ampla, tá? Ágape já é uma forma ainda maior, né, da questão do amor. Vai ser aquele amor pleno, tá, com relação à humanidade, que é aquele amor que vai se expressar como caridade no nosso comportamento. Tá? Então aí a gente já começa a ver que caridade é comportamento. Tá? Caridade não é simplesmente a doação de coisas materiais ou a doação do nosso tempo, do nosso carinho, né, para acolher alguém. Isto são formas, né, de se ter outros elementos que compõem a caridade, como a beneficência, a benemerência, né, que a gente também chama de caridade material ou de caridade moral. Solidariedade, né, quando eu faço, por exemplo, né, a doação de alimentos ou de roupas que me sejam que estejam sobrando, né? Que eu não esteja necessitando, ou talvez até que esteja, mas que eu compartilho com outras pessoas. Então, isso é solidariedade, né? E caridade vai ser essa forma de amor absolutamente plena, na qual eu vou envolver também sentimentos de amor, né? Esse amor amplo, e justiça nessa prática. Né? Eu não vou ser cega nisso. Né? Então entra a questão do respeito, da humildade, entra todos esses componentes para que eu fale que eu tenho um comportamento caridoso, e a gente vai ver como os espíritos vão conceituar essa noção de caridade como comportamento, né? Como uma forma de ser e de estar nesse nosso mundo, de encarar a vida, o semelhante e tudo que nos cerca. Muito bem, então, o que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos a respeito, né, da lei de justiça, amor e caridade, que já fizemos essa introdução falando sobre cada um destes termos e rapidamente o que eles nos levam a pensar, né? Pedindo que vocês já também possam ampliar suas leituras, os seus estudos a respeito desses temas, né? E dizerem também o que vocês acham, quais são os questionamentos aí na nossa página para seguirmos essa discussão. Bem, o sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, qual é a fonte do sentimento de justiça? E a resposta é que está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, e daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas de justiça dos que possuem grande cabedal de saber. Então, Kardec está aqui, né, questionando se este sentimento é cultural ou se ele é natural, e os espíritos dizem que ele é natural, que todos nós temos este sentimento embrionário no nosso íntimo, né, mas que, no entanto, ele se desenvolve, tá, com o nosso progresso moral, que é aquilo que eu expliquei com relação ao nascimento, né, de Palas Athena, através de não ser pelos instintos, mas sim
pela razão que faz eclodir esse sentimento, né? Então, é a evolução, o progresso moral desenvolve, né, este sentimento, ele não o dá. E quando eles colocam aqui, né, a questão de um homem simples e inculto ter noções mais exatas do que aquele com um grande cabedal, é para mostrar que isso realmente é uma evolução moral e não simplesmente uma questão cultural adquirida por formação, né? As pessoas podem ter uma grande formação, mas não ter essa noção íntima de justiça, enquanto que uma outra pessoa já com uma evolução superior, mas que não tem nessa encarnação essa formação cultural, mas ela pode ter sim este sentimento já mais desenvolvido que um outro, porque ele não depende da nossa questão cultural, mas sim da nossa evolução espiritual, né? Ele nasce da consciência, né? Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, dentre essas questões que as paixões alteram, né, é preciso que a gente veja que o real sentimento de justiça é aquele que faz com que a gente consiga perceber a situação fora as pessoas, né, não sendo afetadas por quem são as pessoas, e ver quais são os fatos, né, e como esses fatos são justamente colocados em razão das pessoas. Então não é o meu interesse, mas é olhar o que é o dever e o direito de cada um. E isso inclui responsabilidade. Então, eu realmente ser uma pessoa justa implica assumir integralmente as minhas responsabilidades diante da vida, tá? E não simplesmente aquilo que melhor me convém neste momento. E são estes as paixões que se misturam no nosso sentimento, porque ainda somos muito afetados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, e ainda procuramos muitas vezes, né, a solução mais fácil para as coisas, a chamada porta larga, e nessa situação aquilo que me convém agora, mas que, né, a longo prazo ou diante de uma justiça maior não é o correto. Não é aquilo que de fato me convém e me compete. Então, por isso que os espíritos dizem que, né, a evolução, a nossa evolução vai aprimorando e melhorando este sentimento de justiça e fazendo com que a gente afaste, né, essas questões conforme nós vamos avançando, vamos deixando de ser tão egoístas também, de ter tanto o nosso interesse acima de qualquer coisa. A gente vai conseguindo ser mais justo, tá, diante das situações, que nem sempre temos a razão e nem sempre os benefícios, né, são nossos. Nós temos deveres e responsabilidades e não tem como se transferir isso, né? Quando somos realmente justos, nós assumimos integralmente os nossos deveres, as nossas responsabilidades, sem fazer transferência a terceiros, né? Então, com frequência a gente coloca as nossas responsabilidades, né? Isso é culpa do governo, é culpa da mãe, é culpa de Eva, né? Já recorrendo aí à questão da mitologia e a maior culpada da história humana, né? A figura de Eva, Adão e Eva no paraíso. Então, estou referindo com isso que nós temos historicamente esse comportamento de repassar, né, de transferir as nossas responsabilidades para outros. E também, se falando de questões espíritas, né, é frequente a gente ver as pessoas dizerem assim, isso aí, a pessoa está influenciada por outros espíritos, é a culpa do obsessor, ela não queria fazer isso, mas foi. E isso não é um comportamento justo, né, porque nós já falamos sobre essas questões e já vimos também que sempre, né, temos o poder de dizer sim ou não a qualquer tipo de influência que soframos e que nós temos sim a responsabilidade dos nossos atos, ainda que
né, influenciados por terceiros. Então, o sentimento de justiça vai fazer com que a gente assuma integralmente as responsabilidades, tá, com elas os nossos deveres e um senso correto dos nossos direitos, não somente como aquilo que nos é vantajoso. Como se pode definir a justiça? E aí os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí vejam que quando eu falei na introdução sobre este sentimento de respeito, né? Então, respeitar integralmente o direito do outro, o direito de ser o que ele é, de viver como ele deseja, desde que ele não afete, né, os direitos dos outros, mas vejam como isso é amplo, né? Respeitar o outro no seu conjunto, na sua totalidade, na sua integridade. Isso é ser justo, tá? Acima de tudo. Então, daí já vamos cada um vendo, né, como nós estamos dentro dessa questão evolutiva desse sentimento de justiça. E se estamos obedecendo a essa lei de justiça ou se a estamos infringindo. Kardec então insiste: o que é que determina esses direitos? E aí eles dizem duas coisas, né, que já falamos também outras vezes: a lei humana e a lei natural. Então, que não se excluem, né, mas que podem se complementar. Então, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabelecem direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, a lei humana, ela muda. Ela sempre é feita por homens que vivem inseridos dentro de uma cultura, dentro de um sistema de crenças, de valores, de ideias, de evolução, né, em última palavra, e que então estabelecem leis e que elas vão mudando conforme também, né, nós vamos avançando, nós vamos evoluindo e nós vamos compreendendo as coisas. Então, o que era justo em uma determinada época, do ponto de vista das leis humanas, pode no ano seguinte ou no dia seguinte já não ser mais, tá? Porque nós avançamos. Então, né, falamos há pouco tempo na Lei de Liberdade a respeito da questão da escravidão. A escravidão foi, por séculos, tida como uma lei humana, tá? Legal, que estabelecia uma situação que era aceita por aquela sociedade e que, graças a Deus, né, com a evolução, o homem compreendeu que não poderia ser assim e, né, corrigiu esses rumos, vivendo de acordo com a lei de liberdade, embora tenham restado ainda situações a corrigir com relação a esse período todo. Da mesma maneira, com relação a várias outras leis, né, que vão sendo aprimoradas com o passar do tempo. Então, vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então, uma outra característica, né, as nossas leis, como todos nós sabemos, né, as leis humanas, elas são muito imperfeitas, né, elas atendem interesses, ainda somos pessoas movidas por interesses pessoais e os legisladores, todos nós sabemos também. Então, né, essa lei muitas vezes ela é feita em favor de uns, prejudicando a outros, ela ainda não tem uma justiça perfeita do ponto de vista do sentimento de lei natural. Então, a lei humana, ela é temporal, ela é específica para um determinado país, tá? E ela é imperfeita, tá? Assim como ela também é transitória. Enquanto que, tá, a lei natural, que é essa que nós estamos falando, ela é atemporal, ela é perfeita, tá? Ela não é mutável, tá? Ela é permanente. Então, essa é a diferença. Ela evolui sim, tá? Mas nós é que evoluímos na compreensão e no pleno surgimento dessa lei. Tá? Mas não é que ela não se modifica. Nós é que avançamos na compreensão dela, então vai se perfectibilizando em nós o sentimento de justiça, porque vamos limpando, né, das paixões que
o distorcem. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Então, nem sempre, né, a lei humana vai estar de acordo com essa lei divina, com esse sentimento de justiça. E aí é que se colocam as lutas para que essas leis se modifiquem, né, e assim é necessário. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, né, enquanto que da lei humana muitas coisas escapam, da lei divina nada escapa, porque ela está na nossa consciência, né? Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, o que é o fundamental dessa justiça divina, né? Desse sentimento de justiça que nós devemos buscar avançar na nossa evolução? E aí dizem os Espíritos, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com os seus semelhantes em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então, né, aqui está referendada pelo próprio Cristo a chamada regra de ouro da ética, né? Fazer ao outro o que gostaria que me fosse feito. Então, eu me colocar no lugar do outro e ver, eu gostaria que me tratassem dessa forma, eu gostaria que assim fosse respeitado ou não respeitado os meus direitos, né? Enfim, né? Num resumo, eu gostaria de ser tratado dessa maneira. Então, diante de cada ato nosso, no convívio com o nosso próximo, né, com tudo que nos cerca, com a natureza, com os animais, que a gente vai ver que a lei de justiça, amor e caridade, ela abarca tudo isso, né? Ela abarca a nossa relação com a vida e com tudo que a contém, então com Deus, com o nosso próximo, e no próximo se entende tudo o que vive. Então, como é que eu gostaria de ser tratada? Assim eu devo fazer com o outro. Tá? Isso é a regra de ouro da ética, que já era conhecida, né, desde o tempo de Confúcio. A ele se atribui, né, um filósofo chinês da antiguidade, alta antiguidade, né, que já falava a respeito dessa regra da ética de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito em cada situação. E assim a gente consegue fazer avançar esse sentimento de justiça. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Então vejam o quanto a palavra respeitar, né, essa virtude, né, do respeito, vem sempre marcando a lei de justiça, amor e caridade, uma conduta respeitosa, que não é somente aquela conduta de polidez, de educação, mas de respeito profundo. Tá? Então, aquele que respeitar esses direitos poderá sempre com justiça. Procederá sempre com justiça em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Tá? Então eu preciso respeitar tanto os meus direitos, tá? E os direitos do outro, quanto também respeitar os meus próprios deveres, tá? E o cumprimento deles. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão de seu direito,
e é o que lhe fará conhecer o limite desse direito. O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, volta à questão da referência, né? O limite eu reconheço fazendo o uso, né, da regra de ouro da ética. Eu gostaria que isso fosse feito, né? Se eu me coloco no lugar do outro, eu gostaria que fizessem comigo o que eu pretendo fazer, né? Se, né, eu não gostaria, isso também não serve, né? E não serve para a relação comigo mesmo, tá? Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores, não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que os que se serviu para fazer os outros, e todos a seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isso para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então aqui entra aquilo que eu falei também na introdução, né, da questão da justiça, de que a humildade também tem que estar presente, né, para que a justiça seja um sentimento pleno. Então, eu não posso nem devo me julgar melhor nem pior do que os outros. É o reconhecimento da igualdade. Como dizem os espíritos, Deus não se serviu de forma diferente para criar uns e outros. Todos nós temos a mesma origem, e já falamos sobre isso, né, lá no início do nosso estudo, quando falamos sobre a questão da evolução e do surgimento do espírito, né? Então, todos nós estamos sujeitos à mesma lei. Essa é a nossa grande igualdade. Temos um mesmo momento, né, uma mesma forma de surgir no mundo, estamos sujeitos às mesmas leis e temos o mesmo destino. As nossas divergências, as nossas diferenças estão em razão da evolução e medeiam um ponto ao outro, mas somos essencialmente iguais e por isso, né, a humildade tem que nos fazer reconhecer esta igualdade e o valor de cada um de acordo com a sua sabedoria, mas isso não pode implicar, né, num exercício de arrogância, de poder sobre o outro, né? Por isso que ele diz que a verdadeira justiça, ela não põe em risco a questão da subordinação, tá? Porque eu sou igual, eu sou humilde, tá? Mas humilde de sentimento, né? Porque humildade é sentimento, humildade é virtude, humildade não é condição econômica. A gente tem que diferir essas questões, né? Humildade não é consciência culpada, humildade não é condição econômica, humildade é virtude construída de sentir-se igual a todas as pessoas, né? De saber o seu justo valor, né? E agir como tal. Como eu falei antes, né, o grande exemplo de Jesus: eu não humilho nem me exalto de forma nenhuma no convívio com os outros. Então isso não compromete as questões de subordinação que estão atreladas à hierarquia, né, da forma como a nossa sociedade humana se estrutura, e aí isso tem a ver com a nossa questão de polidez, né, que é essa educação no contato com os outros e o reconhecimento, né, dessas questões de subordinação. E quando então ela for deferida, quando a pessoa ainda, né, exercer algum cargo de autoridade e exercê-lo com sabedoria, ela saberá dosar essa questão, né? Isso é um quesito a mais na prova de quem tenha
essa autoridade a exercer nesse nosso mundo. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, justiça, amor e caridade são valores, sentimentos, virtudes que funcionam integradas. Tá? Um amor sem justiça é um amor que escraviza, um amor sem caridade também é um amor duro, né? Assim como uma justiça sem caridade, sem amor também é cruel. Então, assim a gente vê, né, que estes sentimentos estão interligados no nosso comportamento. E este sentimento de respeito que ponteia a noção da justiça, ele vai também, né, fazer muita parte disso, né, o respeito, a humildade, a misericórdia, a igualdade, tudo isso vai se fundir, né? Vejam que quando se fala de justiça, de amor e de caridade, se tem que falar de tudo isso. Por isso essa lei é o corolário de todas as outras, ela reúne, né? É necessário que todas as outras estejam já, de certa maneira, implementadas e com uma certa evolução no nosso comportamento para que, enfim, justiça, amor e caridade se manifestem na vida material, né? Então que Palas Athena, né, nasça no nosso comportamento. Com algumas questões referentes propriamente aos direitos materiais, né, que é questionado com relação ao direito de propriedade, direito de roubo, quais seriam, dentre, né, os direitos naturais, aqueles que teriam maior hierarquia, se assim se pode dizer, dentre eles, né? Então Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Então o direito à vida é o primeiro, né, dos direitos naturais, porque sem o direito à vida material, ao processo reencarnatório, a própria evolução do espírito fica comprometida, né? E o espírito é a essência, né? É o que sobrevive a tudo nesse nosso mundo. Então, viver, tá? É o primeiro de todos os direitos naturais que nós temos e por isso atentar contra a vida do outro vai gerar, né? Atentar contra a vida do outro de qualquer forma vai gerar comprometimento, assim como atentar contra a nossa própria existência, no caso de suicídio, de tentativa de suicídio, mesmo que indireto, né, que a gente vai falar mais adiante nos nossos vídeos, é um erro diante das leis naturais e também das leis morais, das leis humanas, né? A questão do homicídio, da tentativa de homicídio. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Quer dizer, eu tenho o direito à propriedade, e isso aqui nos remete de novo, já fizemos referência em outros vídeos, né? A questão que na época era bastante discutida sobre o direito de propriedade, o direito de herança, em função das teorias econômicas de Marx, né? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como o egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Né? Então, sim, eu tenho o direito, né, de adquirir coisas, eu tenho o direito de ter as minhas reservas de previdência, né, que vão me possibilitar um bem-estar econômico-social nessa vida material, desde que isto seja feito honestamente, né, sem causar prejuízo ou dano a quem quer que seja. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? E aí eles recorrem, né, já às chamadas leis de Moisés, aos 10 mandamentos, né, em que é dito não roubarás, né, como um dos mandamentos. Então aí está o nosso direito, né, de não sermos roubados.
E também Jesus disse: dai a César o que é de César, né? Então, a questão de cada um ter o que é seu, e nas questões do dai a César o que é de César era a referência aos impostos, né? A cobrança dos impostos. Então, o que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Tá? Então, temos aí, né, a questão de termos o direito de viver como o primeiro e o maior de todos, né, o direito de termos, de trabalharmos e de possuirmos os bens que nos sejam necessários, desde que adquiridos honestamente, né? É natural o desejo de possuir, então, ou seja, essa ambição que muitas pessoas têm, né? É isso que está sendo questionado? Vamos ver aqui, né, a resposta. Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Tá? Então, uma coisa é eu desejar possuir o necessário para a minha existência, né? Para a previdência, para os cuidados, para que eu não seja um peso para ninguém, enfim. Né? Eu posso ter as minhas coisas, eu posso ter pensar no meu futuro, quando eu já não terei mais condições de trabalhar para me manter, ter uma reserva que possibilite isso, ou ter, né, meios que possibilitam que tenha uma previdência para esse momento. Mas isso difere desse sentimento de eu querer tudo para mim. O necessário é uma coisa, o querer tudo, o querer o máximo, o querer desmedido, isso é ambição, e nisso existe o egoísmo, né? Então, o egoísmo é essa paixão que desvirtua esse sentimento natural de ter as coisas que são necessárias à manutenção da vida para, né, ter essa ramificação na ambição, que é esse egoísmo de tudo para mim. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar sua paixão. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, temos aí essa diferença, né, entre aquilo que é necessário e justo e aquilo que é fruto de ambição e egoísmo e que não vai ter proveito nem utilidade para ninguém, que é fruto de paixão. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem. A lei de amor, de justiça, nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por qualquer meios que lhe sejam contrários. Então, é a honestidade. Tá? Eu adquirir honestamente aquilo com o que eu me cerco. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo o que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão por que eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua, os que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, isso já nos dá a ver aqui, tá, que há sim, tá, o limite. O limite da propriedade é o limite do necessário, tá? Não é extrapolar. Caridade e amor do próximo. Né? Então, vamos ver, né, as questões referentes à caridade, né, que entram agora nesse questionamento de Kardec.
E como nós falamos na introdução sobre caridade, caridade como comportamento, não simplesmente como a atitude de doar coisas ou o nosso tempo, né? Então, caridade como um comportamento que está presente em cada um de nós, em todos os momentos do nosso dia, da nossa vida, em todos os nossos atos. Esse é o conceito de caridade ao qual Kardec se refere quando diz que fora da caridade não há salvação. Então, não é nesse comportamento de dar coisas ou de dar tempo. Isto faz parte, mas é um caminho. Quando se diz fora da caridade não há salvação, significa que quando nós desenvolvermos este interior pleno, desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas virtudes, quando tudo isto aflorar em nós, como um comportamento de justiça, de amor e de caridade, então aí nós estaremos de acordo com a evolução. É isso, né? Salvação, essa doutrina da salvação, de ideia de fazer caridade, salvação para não mais reencarnar na Terra, como seria, ou para ter um lugar melhor no pós-mortem, né? Que seria a doutrina da salvação, é aquela, né? Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, então procuro caminhos para ir para o céu. Isso é a salvação. Salvar-me do inferno. A doutrina espírita não tem essa crença em inferno, tá? Então, quando Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele se opõe. Primeiro, a questão de que a igreja dizia fora da igreja não há salvação. Tá? Então, ele diz não tem rótulo. É fora da caridade. Fora da caridade significa um comportamento caridoso, né? A caridade como conduta humana em todos os seus momentos, sem adesão a rótulo, né? De tenho que ser dessa ou daquela religião ou filosofia, enfim. Não, Kardec diz assim, não tem rótulo que vai te garantir o futuro. O que existe é um comportamento a ser desenvolvido e aí sim o espírito estar pleno na sua evolução. Né? Então ele questiona aqui, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta dos espíritos, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então vejam que eles indicam um comportamento que vai incluir a virtude da benevolência, da indulgência e da misericórdia, que é o perdão. Então a gente vai ter benevolência. O que é benevolência? Benevolência é procurar ver o bem em tudo. É ter o nosso olhar, é ter o nosso pensamento, a nossa forma de ver e de estar com os outros, de estar no mundo, sempre com um olhar de benevolência, né? De procurar o bem nas coisas e não de ficar apontando erros, etc., né? Apontando defeitos, apontando imperfeições, mas sim procurando ver o bem nas coisas. Indulgência, a indulgência para as imperfeições do outro, né? Então quer dizer, eu ter a compreensão de que cada um está em um momento evolutivo e apresenta-se e age, né, e manifesta o seu interior nas suas atitudes de acordo com esse grau de evolução adquirido. E eu preciso compreender que ele não vai dar um salto e se transformar de uma hora para outra, por isso eu preciso entender essas imperfeições, né, e aceitá-las sem ficar, né, apontando o dedo, condenando, julgando. Posso ajudá-lo a melhorar se eu já tenha feito isso, né, mas indulgência é isso, né, é eu ter a compreensão com a imperfeição dos outros, com a minha própria, né, porque somos ainda imperfeitos, então ter esse olhar de indulgência e não esse olhar acusador de ficar apontando o dedo, né, para as dificuldades íntimas dos outros.
Por fim, o perdão das ofensas, né, que é essa conduta de misericórdia. Né? Misericórdia é, em última análise, perdão, tá, também. Então, quando se perdoa, é um processo, né, não é uma questão de dizer, eu te perdoo, mas é sim de construir, né, essa misericórdia em nós, que vai passar por um processo de, primeiro, nos afastarmos, né, dessa situação que nos magoa, procurarmos um distanciamento emocional, que seja, né, desses fatos, deixarmos o tempo passar, nos envolvermos com outras coisas, não ficarmos aferrados àquele momento, que isso vai se constituir num trauma, né, aquela pessoa que passa 10 anos e ela ainda está falando daquela mágoa que aconteceu lá atrás, né, significa que não perdoou. Ainda está ruminando raivas e rancor, né? Que são sentimentos. Então, é se libertar disso, né? Perdão é nos libertarmos de todos os sentimentos de raiva, de rancor, de ódio, que atitudes de outros possam ter, né, feito nascer em nós esses sentimentos. Então, é eu me libertar disso. É o exercer de misericórdia. O perdão não é eu libertar o outro da responsabilidade pelas suas atitudes. Isso ele vai resolver com a vida, né, com as leis que regem a vida, essas leis que nós estamos estudando, as leis morais, as leis que estão na consciência, ele vai ter que se reajustar com isso. Quando nós conseguimos perdoar, significa que nós nos libertamos dos sentimentos que nos algemavam àquela pessoa, né, que geralmente são sentimentos mais densos de raiva, de ódio, de rancor, né, que muitas vezes até dão causas a processos obsessivos, porque esses sentimentos, pela falta do perdão, são carregados de uma vida para outra e geram esses relacionamentos tumultuados. Então, caridade é esse comportamento que implica no desenvolvimento de benevolência, de indulgência e de perdão das ofensas. A partir disso, aí a gente vai ter os componentes da solidariedade, da fraternidade, da benemerência, né, que é essa questão material de assistência, da beneficência, né, que são sentimentos que estão ligados à questão da caridade. São caminhos, né, mas não são a caridade. Eles estão dentro, mas a caridade mesmo é esse comportamento que inclui benevolência, indulgência e perdão. Tá? Então aí temos um comentário de Kardec que diz que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentimento destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então aqui fica bem claro que caridade é comportamento, não implica em doações. Eu posso usar de caridade com alguém que tenha uma condição econômica e social infinitamente maior do que a minha, né? Então não tem a ver, né, com condição de inferioridade, igualdade ou superioridade. Caridade é comportamento igual para todos. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, já conversamos bastante sobre isso na Lei de Justiça.
Só está aí o comentário de Kardec reforçando. Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, amar aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes restituir o mal com o bem. Os que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, o sentimento de, quando Jesus diz amor aos inimigos, né, não é a mesma coisa que o amor que eu tenho pelos meus amigos, porque afinal de contas, o amor que eu tenho pelos meus amigos também está muito cheio de confiança, né? E quando existe uma relação de inimizade, houve por algum motivo uma quebra dessa confiança, houve ali uma mágoa, né? Por N fatores. Então, né, se eu já não confio naquela pessoa, eu já não tenho o mesmo tipo de amor por ela. Mas quando ele diz que amar os inimigos é perdoar, vai falar com aquilo que a gente comentou quando se referiu à questão do perdão, né? Que o perdão nos liberta, né? Que o perdão é misericórdia, que o perdão é uma construção íntima de eu mesma me libertar dos sentimentos de raiva, de rancor, de ódio que eu possa ter por outra pessoa que, né, por algum motivo eu considere que seja, né, essa condição de meu inimigo ou meu desafeto. Então, quando eu me liberto, que eu uso de misericórdia, né, eu me liberto desses sentimentos todos, eu perdoo e eu retribuo o mal com o bem. De que forma? Porque eu não vou pagar na mesma moeda, né? Aquela história de quando Jesus disse: se alguém vos bater no lado direito, oferece também o esquerdo, né? Oferece a outra face. Não é no sentido bateu aqui, bate aqui também de novo, porque, né, apanhar faz bem. Não é isso, né? Se alguém age mal comigo, se alguém me machuca, se alguém me magoa, se alguém me causa prejuízo, não é eu fazer a mesma coisa para essa pessoa. O mostrar a outra face é eu ter um comportamento diverso desse. É eu não procurar vingança, vou procurar, se houve um dano aos meus direitos, posso procurar os meus direitos dentro do limite deles. Tá? Sem buscar vingança, sem buscar atuar com raiva, né? Com agressividade, com vingança em relação a isso. Então, o outro lado é o lado do perdão, né? É o lado da misericórdia, é o lado de eu não carregar raiva, ódio, rancor dentro de mim. Tá? Isso é a minha libertação. Então, amar os outros, amar os inimigos, é isso. Né? É eu não carregar. As pessoas têm comumente uma ideia de que o oposto do amor é o ódio e vice-versa, né? Só que não. Tá? O oposto do amor é a indiferença e o oposto do ódio também é a indiferença. Então, eu conseguir, tá, essa indiferença que equivale a eu não ter raiva, a eu não carregar mágoas, a rancores, também não tenho mais, né, aquele sentimento de amizade ou sentimento que houvesse. Eu simplesmente cheguei a um momento de indiferença, tipo assim, segue teu caminho que eu sigo por aqui, tá tudo certo. Deixa assim, segue lá com a tua consciência, vai te entender com ela. Eu me entendo com a minha e resolvo me libertar dessa situação. Com isso, eu não carrego mais problemas para existências futuras, seja o meu dia de amanhã, que poderia vir, né, marcado por problemas no fígado, por exemplo, né, por momentos de insônia e de remoer essas mágoas, como também por outras questões de reencarnação futura. O perdão rompe essa algema que é criada pelo ódio. Como se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência
dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então aqui também estamos, repetindo o que já foi falado em outras questões, de que a sociedade deve ter uma estrutura social, que permita um bem-estar coletivo, incluindo aí aquelas pessoas que não tenham condições de trabalhar, que não possam ser produtivas, seja por condição de saúde física ou mental, seja por questão de idade, que a sociedade precisa ter uma superestrutura que envolva, e que acolha e que tenha meios de previdência de prover essa situação, evitando que se vá para a condição de esmola. Falamos sobre isso lá quando abordamos a lei do trabalho. E aí, então, Kardec pergunta, dar-se-á reproveis a esmola? Então, se isso é a responsabilidade de uma superestrutura dentro de uma sociedade, como dizem os espíritos, então é errado eu dar esmolas ou eu fazer esse tipo de assistência, a necessitados? E aí os espíritos respondem, não, eles não reprovam. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então aqui alguns alertas, acho que o texto é bem claro, tipo, não fazer a caridade por ostentação, por vaidade, para publicar nas redes sociais, mas sim, porque obedece ao seu comportamento, à sua conduta, e então preservar aquelas pessoas, e aquele próprio ato que ele está praticando com relação ao olhar dos demais, e também aqueles que a gente sabe distinguir a quem praticar esse ato, porque não podemos ser ingênuos, a gente sabe que existem pessoas que infelizmente se utilizam desse expediente de pedir esmola, de viver esmolando, para ter uma vida que lhes exima das responsabilidades do trabalho. Então é mais cômodo, é mais prático, na visão deles, que até a mim parece tem algum problema mental, mas é uma questão da evolução de cada um, enfim. Então são pessoas que, como a gente sabe, usam de meios não corretos, não honestos, de esmolar para viver, para não ter um trabalho fixo, porque ganham mais nas ruas do que ganhariam num trabalho honesto que eles teriam condições de desempenhar. Então, o que os espíritos dizem aqui é que a gente precisa ter esse olhar de não ser ingênuo, porque ingenuidade não é virtude. Então, olhar criteriosamente as situações e procurar realmente aquelas situações em que as pessoas de fato têm necessidades e merecem essa ajuda. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica.
Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vo-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Né? Então aqui, mais uma vez, os espíritos estão fazendo referência às virtudes que eles elencam como, né, as integrantes de um comportamento caridoso, né, que a gente já viu ali, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então aqui eles referem indulgência, né, para com os defeitos dos outros, especialmente aqui falando com relação a aqueles mais ignorantes, né, e ao vício, dizendo, né, que o comportamento caridoso nesse caso é oferecer a instrução ao ignorante, ou seja, o conhecimento ao ignorante, e possibilitar a moralização aos viciados. E aí vamos lembrar que viciados não é só os dependentes químicos, mas também temos muitos vícios morais, né, em que a gente precisa se moralizar, todos nós. Então, também a outra questão, sede brandos e benevolentes para com tudo o que seja inferior. O que é inferior? Inferior à nossa condição evolutiva, no sentido de estamos na condição humana. Então, quem são os nossos inferiores e os seres mais ínfimos? Os animais, os vegetais. Então, quando eles dizem aqui sede-o para com os seres, né? Ser benevolentes, sendo ser brandos, para com os seres mais ínfimos da criação, significa também sermos caridosos com o meio ambiente, com a natureza, sermos caridosos com os animais, com as plantas, né, com tudo o que nos cerca nessa vida, né, com a natureza da qual somos parte. Então, isso também é obedecer à lei de Deus, porque sabemos que em todos esses reinos a evolução cumpre seu papel, né, então precisamos preservá-los. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, também, como já foi feito na lei do trabalho, mais uma vez os espíritos reforçam aqui a sua plena defesa da educação como um caminho de evolução, né, como um caminho de evolução tanto material quanto de evolução espiritual, né? Porque nos permite aprimorar a nossa inteligência e isso é permanente, né? Então, tanto a educação nos possibilita a evolução de uma sociedade material quanto também a evolução moral. Bem, com relação ao amor, né? Temos alguns questionamentos sobre o amor materno e filial, amor entre mães e filhos, né? Sempre muito também envolvido em ideias muito romantizadas, né? Que às vezes trazem muito sofrimento, porque cobram demais de algumas pessoas e, em contrapartida, não enxergam ou, né, quando se vê situações em que isso não corresponde a essa idealização, causa também espanto e ojeriza para muita gente, né? Então foge à condição de equilíbrio que se deve procurar ter. E aí então Kardec perguntou: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E aí respondem os espíritos: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe
o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Tá? Então, isso é comum entre o homem e os animais, né? Que é o cuidado com a vida, conservação. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho, até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, né, a gente tem que ver que quando envolve esse amor materno-filial, né, ele tem essa dupla natureza de instinto e de virtude. O instinto é comum a todos, então este instinto existe. Né? E ele pode ser contrariado pela razão na condição humana, a gente já viu isso. E a virtude, ela depende de evolução. Tá? Virtude é evolução. Virtude são coisas que nós construímos, ela é fruto da nossa evolução. Então, também não é, né, embora ela exista no ser humano, embrionariamente, ela depende desse esforço de evolução que nós falamos ao longo desse vídeo. Então, quando se fala de amor materno, a gente está falando de um amor que pode conter, né, a questão do instinto e a questão da virtude. Tá? Então, vai ser quando a virtude vai ser quando a gente vê realmente devotamento e abnegação, tá? Na presença, no comportamento dessa mãe, desse filho, e isso pode, né? O amor vai perdurar por toda a existência, né, do espírito. Não, independente não, de que foi mãe, isso é um papel que se cumpre aqui e que no mundo espiritual sabemos, né, não temos filiação de mãe e de pai, né? Mas esse sentimento, essa vivência de mães e filhos, ela possibilita o surgimento do amor, né? E o amor vai acompanhar o espírito para toda a sua existência, né? Então, quando existe nesse relacionamento a presença de devotamento e de abnegação entre as pessoas, então se pode falar da existência de amor, virtude e não só o amor instinto. Tá? Porque se não fosse assim, né, se não houvesse essa distinção da existência do instinto e da existência da virtude, que a virtude depende sempre de evolução, como nós poderíamos explicar tantas crianças abandonadas, maltratadas e até mesmo assassinadas por suas mães ou por seus pais, ou por ambos? Tá? Então, a gente precisa compreender essas duas questões para que a gente possa olhar a vida como ela é, né? Os fatos como se apresentam, e entender, né, que ali nós estamos vendo a questão da evolução, e muitas vezes o que havia era apenas a questão do instinto, e que este instinto na condição humana, muitas vezes nós podemos adulterar, né, e agir contrariamente aos nossos instintos. Então, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Tá? Então, aí está a questão da evolução. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de eles não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Quer dizer, então, se um mau pai ou uma má mãe, né, não tem nenhum mérito pelas conquistas do filho, tá? Acontece, né, o oposto, se são os filhos que causam desgosto aos pais, né, eles podem se desculpar dizendo que eles não tiveram nenhuma ternura, que eles não tiveram nenhum contato dos pais, eles podem
né, responsabilizar? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Então é diversa a posição, né? O filho, se ele não o recebe, esse carinho, esse acolhimento, esse cuidado, esse amor, devotamento, né? Esse amor virtude dos seus pais, e mesmo assim ele triunfa, isso não causa aos pais nenhum mérito. Mas se esse filho causa desgosto, esses pais não podem reclamar. Eles não podem dizer, não, esse filho não é um bom filho e a responsabilidade é só dele. Não, por quê? Porque a paternidade e a maternidade representam uma escolha do espírito de assumir, né, essa missão de ser pai e ser mãe, né, como nós já falamos, né, nas questões que estão aí no vídeo 582, 583. Paternidade e maternidade são missões que são escolhidas e por isso são responsabilidade assumida que nós não temos como, né, passar para o outro. Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, esses desgostos que muitas vezes alguns filhos causam aos pais, segundo os espíritos, primeiro, os pais sim têm responsabilidade com relação a isso, e sim, né, a responsabilidade está na educação dada no lar. Fica aqui então, né, as referências do que nós estudamos hoje, para que vocês possam fazer uma leitura, fazer uma reflexão pessoal, para que a gente possa debater nos nossos espaços, né, que vocês digam o que acharam, não. Também aí, né, deem o like nos nossos vídeos, compartilhem para amigos que acharem que esse assunto possa ser de interesse e aprofundem, né, a referência aí no Livro dos Espíritos. Também na referência, deixa eu fazer os créditos corretos, né? Referência, cito também, né, como válido a leitura do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Comte Sponville, né, em que a gente vai poder ver esse tema. Também o Pequenos e Grandes Problemas, de Ângelo Aguaró, um livro espírita, vocês podem encontrar em PDF na internet. E, porque já não é mais publicado, né? E também em todas as outras formas que vocês puderem ler, estudar, se informarem sobre estes temas da justiça, do amor e da caridade, tanto na filosofia quanto na doutrina espírita, vão ajudá-los bastante. Fica então o convite para aprofundarem esses comentários feitos aqui nesse vídeo. E aguardo a todos para o nosso próximo vídeo, em que nós vamos tratar da perfeição moral, né, que vai ser o capítulo que encerra completamente o estudo das leis morais. Então, neles nós vamos tratar sobre virtudes e vícios, paixões, egoísmo, o que caracteriza o homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Aguardo vocês, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima.